Olá galera, tudo bom? Estamos aqui então para mais uma aula de química, né? Fazer uma retomada aí sobre o assunto de ligações químicas, beleza? Galera, se tiver algum interrompimento de cachorro, tá? Que eu tenho bastante cachorro, peço perdão, mas infelizmente não tem como fazer o cachorro parar de latir, né? Mas se tiver aí, vocês já sabem o porquê, tá? Então vamos começar lá retomando o que são ligações químicas, tá? Porque é uma aula de retomada, esse assunto já tem no canal, tá? Vou deixar aí no card aí em cima para vocês quiserem acompanhar lá a aula de ligações iônicas, tem a aula de ligação covalente e metálica. Nós vamos retomar cada uma delas aqui, tá? Então olha lá, galera. Ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas, ou no caso de ligações iônicas ou metálicas, são agregados atômicos, organizados de forma a constituírem a estrutura básica de uma substância ou composto. Na natureza, existem por volta de uma centena de elementos químicos. Então, galera, os elementos eles vão fazer ligações químicas para se tornarem estáveis. O que são elementos estáveis? Elementos que têm a mesma quantidade de prótons e elétrons e elementos que obedecem à teoria do octeto. Qual que é a teoria do octeto? A teoria do octeto é que os elementos devem ter 8 elétrons na camada de valência, na última camada, e também tem a exceção do hidrogênio e do hélio, que são elementos aí que têm poucos elétrons, né, para serem distribuídos, e eles são uma exceção. Eles podem ficar estáveis com 2 elétrons na última camada, né, na camada de valência. Fechou? Então, ligações químicas ocorrem por os átomos ficarem estáveis e formarem substâncias, moléculas, compostos em si, tá? Sejam substâncias simples, compostas, vai aí dependendo da ligação química, tá? Deixa eu puxar mais para cima aqui. Bora passar o slide. Então, bora retomar aqui o que são ligações iônicas. Olha só, a ligação iônica é uma modalidade de ligação química caracterizada pela interação entre um cátion e um ânion. Então, na ligação iônica, vai ter um átomo que vai ceder elétrons, que vai doar elétrons, e aquele que vai ganhar elétrons. Beleza? Então temos um cátion, um que vai doar elétrons, que vai virar o cátion, ou seja, ele vai perder elétrons, vai ficar com mais carga positiva, então ele vai ser um cátion, carga positiva, e temos aquele que vai receber o elétron. Como ele vai receber elétron, ele vai ficar com mais carga negativa, então ele é um ânion, fechou? Então ligação iônica já diz io, e trabalha com íons, cátions e ânions, tá? Um dos átomos vai ser um cátion e o outro vai ser o ânion. Daí que nós temos o princípio da eletronegatividade, que nós retomamos na última aula, né? O átomo que for mais eletronegativo é o que vai receber, o que vai atrair elétrons. Lembra? Olha só. Em geral, é formada por um metal e um ametal, pois o metal tem grande tendência de perder elétrons, ou seja, de doar, enquanto o ametal tem grande tendência de ganhar elétrons. Então, geralmente, aqueles que não são metais são os mais eletronegativos, né? Como o flúor, como o cloro, que a gente viu na aula passada. Então, esses têm tendência de ganhar elétrons, de atrair elétrons. Porventura, os metais, né? Os metais em si mesmo, ferro, cálcio, sódio, os metais em si, eles têm tendência de perder elétrons, de doar. Então, eles são mais eletropositivos. Por isso que você pode ver que, geralmente, os metais, eles estão mais para o lado esquerdo da tabela. Ou seja, eles são eletropositivos. Já os ametais, os não metais, estão mais para o lado esquerdo. Ou seja, são mais eletronegativos. Ou seja, têm tendência a ganhar elétrons. A ligação iônica é uma ligação considerada forte, e os compostos são sólidos em temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, apresentado alta temperatura de fusão. Beleza? A ligação iônica pode ser representada didaticamente de duas formas. Pelo íon, pela fórmula, né, Na+, Cl-, que é o famoso cloreto de sódio, NaCl, que é o que nós vamos ver, ou pela estrutura de Lewis, né, que é aquela estrutura que você coloca o símbolo do elemento e coloca os elétrons em volta dele, né, para representar a estrutura. Ó, esse elétron foi para cá, né, teve a doação de elétrons. Vamos ver aqui, ó, então, agora. Então, bora passar aqui o slide. Tá ali, ó. A formação de fato de uma ligação iônica não é tão simples. Isso aí é mentira, porque é simples sim, tá, galera? Então, ó, por exemplo, vamos pensar no sólido iônico NaCl, conhecido como cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, e um dos maiores exemplos de composto iônico, né? Cloreto de sódio. Então, olha só,
Primeiro passo para você fazer a ligação iônica, como que se formou esse composto, esse NaCl, é você fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Então, temos o NaCl, então temos o Na, que é o sódio, tem número atômico 11, olha lá, Na11, e Cl17, que é o cloro, né, número atômico 17. Então, temos que distribuir os 11 elétrons do sódio. A gente viu na aula passada, fez a distribuição, então, ó, começa lá, 1s2, 2s2, 2p6. Somando os 4 elétrons do subnível S e os 6 elétrons do subnível P, já foram 10. Como são 11 elétrons, falta 1. Daí nós ia para o 3s2. Mas eu não preciso de 2 elétrons, eu preciso só de 1 para completar os 11 elétrons do sódio, que é o Na. Então, coloco lá, ó, 3s1. Pronto, fechou a distribuição eletrônica do sódio. Então, ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fechou? Agora a do cloro. A do cloro são 17. Então a gente já sabe, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Aí já formou 10 elétrons. Faltam 7. Então começa lá, ó, 3s2, já foram 12 elétrons. Agora, para formar 17, faltam 5 elétrons. Então, daí depois do 3s2 vinha o 3p6. Só que eu não preciso de 6 elétrons. Eu preciso só de 5 para completar os 17 do cloro. Então coloco lá, ó, 3p5. Fechou a distribuição eletrônica do cloro. Então ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Mas observem ali que na distribuição eu destaquei. No Na eu destaquei o 3s1 e no cloro eu destaquei 3s2, 3p5. Por quê? Porque essa é a camada de valência de cada um deles. No sódio, a camada de valência é a camada 3, é a última camada. E quantos elétrons tem na última camada do... Se você prestar atenção, quantos elétrons que tem na última camada ali do Na? Tem um elétron, né? Tá aqui, ó, 3s1. Opa, tá esse grandão aqui, né? Deixa eu contornar aqui para esse pequeno. Senão já era. Só um pouquinho. Trazer mais para cá. Pronto. Então, no sódio, a gente tem um elétron na última camada. E no cloro? No cloro temos aqui, ó, 3s2 e o 3p5. Como vocês podem ver ali, o que eu acabei de circular em negrito, em preto. Então, quantos elétrons tem na última camada do cloro, que é a camada 3 também? Nós temos, se você somar do subnível S, nós temos 2 elétrons, e do subnível P, nós temos 5. 5 mais 2, temos 7 elétrons na última camada. Só que é o seguinte, galera, lembra da teoria do octeto? Os átomos estarem estáveis, para eles fazerem ligação química e formar o composto, que ali no caso é o NaCl, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, é a famosa teoria do octeto. O que a gente pode fazer agora? Pegar os elétrons da última camada e fazer a doação de elétrons, né? Porque a ligação iônica, ela trabalha com doação de elétrons, ou seja, um átomo vai doar o elétron da última camada dele para o outro átomo. Enfim, desse átomo que doou perder essa última camada e ficar com a outra, com 8 elétrons, e por fim, aquele que recebeu o elétron ficar com 8 elétrons na última camada, que é o que acontece ali, ó, galera. Como vocês podem ver, vou até dar zoom aqui, ó. Na. O Na, ele tinha quantos elétrons na última camada que a gente viu? Na camada 3 ali, ó. Tá circulado lá, ó. Tem um elétron. Então tá ali, ó, representado aqui, ó. Até circular aqui, ó, em negrito, ó. Um elétron. E quantos elétrons o cloro tem na última camada dele, que a gente somou? 7 elétrons. Então, se você contar as pontinhas laranja ali, ó, no cloro, no Cl, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. O que acontece com aquele último elétron da última camada do sódio, do Na? Ele vai doar esse último elétron para o Cl. Então, esse último elétron aqui, ó, esse aqui, ó, viu? Ele vem para cá, ó. Então, temos mais um elétron aqui. E o que aconteceu agora? O cloro ganhou mais um elétron. Ele tinha 7, ganhou mais um. O cloro está estável agora. Ele ficou com 8 elétrons na última camada. E o que acontece com o sódio, galera? Ó, vindo para cá na distribuição eletrônica, o que acontece com o sódio? Como o sódio, ele doou essa última camada dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, galera, para não ficar muito ruim. Aqui, ó. Porque estava muito grande, né? Então, o que aconteceu ali, galera? O sódio, ele doou esse último elétron da última camada dele, que era a camada 3. Então, o que acontece com essa camada? Como tinha só um elétron e o sódio doou, o sódio perde essa camada. E qual que vira a última camada do sódio? A camada 2, aqui, ó, que é essa inteira aqui, ó, 2s2, 2p6. Então, a última camada, a camada de valência do sódio, fica a camada 2. E quantos elétrons tem na camada 2? Temos 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Então, somando 6 mais 2,
temos 8 elétrons no sódio agora. Então, você observa que o cloro ganhou o elétron do sódio, o cloro ficou estável, com 8 elétrons na última camada, e o Na também ficou estável. O Na também agora perdeu a última camada dele, que era 3, e ficou a 2. Mas a camada 2 do sódio já tem 8 elétrons. Então, aqui, tanto o Na e tanto o Cl estão estáveis, obedeceram à teoria do octeto. 8 elétrons na última camada. E o que acontece, galera? Agora nós vamos para íons. Agora que os dois átomos já fizeram a ligação, o que acontece? Agora forma os íons, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer mais aqui para baixo. Opa, aqui, ó. Dá um zoomzão aqui, ó. Estão vendo ali, ó. Na+, Cl-. Por que o Na vira um cátion? Por que ficou Na+? Porque o Na, ele doou elétrons, ele perdeu o elétron. Então ele ficou com carga positiva a mais. Então ele vira Na+. E o Cl, por que ele ficou Cl-? Ele ficou Cl- porque o Cl ele ganhou um elétron, ou seja, ele ficou com mais carga negativa. Então ele vira um ânion, Cl-. Então ficamos aqui, ó. Se você prestar atenção, tentar fazer aqui, ó, temos o Na+, e aqui nós temos do outro lado o Cl-. E por que Na+? Ali não aparece o 1, mas por que Na+? Se o Na tivesse doado 2 elétrons, ele ficaria Na mais 2, ou seja, doou 2 elétrons, ficou com 2 cargas positivas a mais, ele perdeu 2 elétrons. Então, se o Na tivesse doado 2 elétrons, Na2+, ou Na mais 2. E o Cl? O Cl teria ganhado 2 elétrons, então o Cl ficaria Cl2-, ou Cl-2, que daí o Cl ganhou 2 elétrons e o Na doou 2 elétrons. Mas como foi só um, então fica Na+, o 1 não precisa aparecer, então fica Na+, o Na doou o elétron dele, o último da camada de valência, e o Cl recebeu esse 1 elétron. Então, como ele recebeu só 1 elétron, Cl-, o 1 não precisa aparecer, fechou? Então ficou lá ó, os cátions, né? Ligação iônica, íons. Então, Na+, Cl-. O que acontece, galera? NaCl, que é o nosso composto que está aqui embaixo. Mas, professor, não podia ser o composto ClNa? Não, galera. Tem uma regra. Você observa, lembra que a ligação iônica ela acontece entre um metal e um não metal. Quem que é o metal aqui nesse caso? Se pesquisar na tabela periódica, o metal é o Na, o sódio, composto sólido metal. Tá acho que nos alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos. E o Cl, ele é um gás. É o cloro, ele é um gás, ele é um líquido. Então ele não é um metal, então ele é um não metal. Então tivemos aqui, ó, um metal e um não metal. Íons, ligação iônica. E o que acontece, galera? Para você formar a substância, que ali no caso foi o NaCl, sempre aparece o símbolo do metal primeiro. Quem que era o metal nesse caso? O Na. Então o Na aparece primeiro. Na. E o Cl é o que restou, que é o não metal. Então ele aparece por último. Então fica NaCl. Metal primeiro, não metal depois, que é o ametal. Fechou? Então ficando ali NaCl. Fechou? Mas, professor, vamos pensar no seguinte caso, para vocês verem aqui, ó, que sempre tem. E se o Na tivesse doado 2 elétrons? Então ficaria aqui, ó, que eu estou fazendo. Na2+, Na2+, e o Cl teria recebido 2 elétrons, né? Então ele ficaria -2, que foi o caso que eu acabei de citar. Então ficaria Na2+, Cl-2, ou Cl2-, né? O que aconteceria? Como que ficaria a fórmula dele? NaCl, né, professor? Não. Ali já mudou, não é mais um elétron. Então não ficaria um átomo de Na e um átomo de Cl. Então o que aconteceria? A regrinha do escorregador, galera. Ó, esse 2 do Cl passa a ser a quantidade de átomos do Na, e esse 2 do Na passa a ser a quantidade de átomos do Cl. É a regrinha do escorregador. Então como que ficaria? Ficaria Na2, esse 2 era do Cl, né? Regrinha do escorregador, desceu, virou a quantidade de átomos do Na, Na2, e o Cl. O Cl também receberia o 2, que era expoente ali, né? Do íon Na2+. Então, Na2+, esse 2 do Na desce e vira a quantidade de átomos do Cl. Então, se fosse Na2+ e Cl2-, ficaríamos com o composto Na2Cl2. Fechou? Nunca se esqueçam disso. E se fosse 3? Na3, Cl3. Fechou, meus queridos? Então, tá aí
que geralmente tem essas dúvidas aí que muito caem nas ligações iônicas. Fechou? Então é assim que nós fazemos uma ligação iônica, galera. Aqui foi o exemplo mais simples, né? Como dito, é uma aula de retomada, então não vou ficar focando muito. Beleza? Agora que nós entendemos o que é ligação iônica, retomamos o que é ligação iônica, nós podemos entrar nisso aqui ó, de volta, galera, nas ligações covalentes. Então, olha só. Ligação covalente são ligações químicas formadas pelo compartilhamento de elétrons de valência. Então, galera, lembra que na ligação iônica um átomo doava elétrons? Na covalente não é assim. Na covalente nós temos o compartilhamento de elétrons. Nenhum vai doar para ninguém, tá? Nem esse doa para esse, nem esse doa para esse. Eles vão compartilhar os elétrons da camada de valência. O par de elétrons compartilhado pertence aos dois átomos. Como dito, como um vai compartilhar com o outro. Então, por exemplo, se o NaCl fosse uma ligação covalente, tanto o elétron do Cl seria o elétron do Na, porque os dois iriam compartilhar o mesmo elétron. Fechou? A ligação covalente ocorre para que cada átomo atinja a sua estabilidade, com presença de 8 elétrons na última camada. Fechou? O hidrogênio e átomos não metálicos participam das ligações covalentes. Então, nas ligações covalentes, não tem metal, é só não metais. Por exemplo, hidrogênio, cloro, flúor, iodo, tudo que for líquido ou gasoso, está presente na ligação covalente. Então, ligação covalente não tem presença de metais. Fechou? Metais não entram na ligação covalente, somente não metais. Elas podem ser polares ou apolares, dependendo da eletronegatividade dos átomos envolvidos, e os átomos podem compartilhar 1, 2 ou 3 pares de elétrons, formando ligações simples, duplas ou triplas. Então, se os dois átomos compartilhar um par de elétrons, ou seja, um elétron aqui, um aqui, formando um par, é uma ligação simples. Se eles compartilharem 2 pares de elétrons, ligação dupla. E se for 3 pares de elétrons, ligação tripla. Fechou? Então vamos lá, vamos ver como que funciona isso aqui. Ó, vamos realizar aqui ó, a formação da molécula H2O. Como que eu sei que H2O é uma ligação covalente ou iônica, professor? Só presta atenção nos elementos. O hidrogênio é um metal? Não, é um gás. O oxigênio é um metal? Não, é um gás. Então você observa que você não tem nenhum metal. Então você não tem nenhum metal, ligação covalente, tá? Então H2O, ligação covalente. Como que forma? Primeiramente, distribuição eletrônica, né, galera? Então tá aqui, ó. Até dar um zoom nela aqui, ó. O hidrogênio, ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Então ele só tem um elétron. Então fica lá a distribuição dele, 1s1. Fechou? Um elétron na última camada. E qual que é a última camada dele? Camada 1. Tá? O hidrogênio é o mais simples, é 1s1. Essa é a distribuição do hidrogênio. E o oxigênio? O oxigênio ele tem número atômico 8. Então são 8 elétrons que nós precisamos distribuir. Então fica lá como? 1s2, 2s2. Já foram 4 elétrons. Para fechar 8, falta mais 4. Então, depois do 2s2, vem o 2p6. Só que eu não preciso de 6 elétrons. Eu preciso só de 4 para completar. Então, 2p4. Então fica lá a distribuição do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. E aí tá aqui, ó. Até circular aqui, ó, para vocês. Tá aqui, ó. A distribuição de cada um deles. E ali eu destaquei também a camada de valência de cada um. O do hidrogênio é fácil, 1s1. Última camada é 1 elétron só. E a última camada do oxigênio é a camada 2, que tem quantos elétrons? 2 mais 4, 6 elétrons. Mas, professor, aqui não dá, né, para doar elétrons. Porque se o hidrogênio doasse elétrons para o oxigênio, ficaria o oxigênio com 7 elétrons e o hidrogênio não tem outra camada. Então, o hidrogênio sumiria. Por isso que existe a ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Observe que a fórmula H2O também tem esse destaque aqui, ó, galera. A fórmula H2O, ela não tem só um hidrogênio, ela tem 2. É H2, são 2 átomos de hidrogênio. Então, como vocês podem ver aqui no desenho, ó, vou circular, temos um átomo de hidrogênio aqui e um átomo de hidrogênio aqui. Tá vendo esse elétron que está aqui do lado do hidrogênio, que eu vou circular agora? Esse é o elétron da camada de valência desse hidrogênio. E esse aqui, ó, que eu vou estar circulando agora, esse aqui é o elétron da camada de valência do outro hidrogênio, né? O hidrogênio, como a gente viu na distribuição, só tem um elétron na última camada. O que acontece, galera? Daí nós temos o oxigênio aqui no meio, tá? Essa é a fórmula eletrônica de Lewis. O que é a fórmula de Lewis? É você colocar o símbolo do elemento
e os elétrons da camada de valência em volta, tá? Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? 6 elétrons. Então tá aqui os 6, ó. Temos esse aqui, 1. Daí temos mais um aqui, ó. 2. Tô circulando, tá? Podem ver na tela aí, ó. 3. 4. 5. E aqui nós temos 6. São 6 elétrons na última camada. O que acontece, galera? Os elétrons da camada de valência desses dois átomos de hidrogênio vão ser compartilhados com o oxigênio, que nem tá aqui, ó, galera, ó, fazendo o circulamento agora, ó. O hidrogênio compartilhou elétron com o oxigênio e esse outro hidrogênio também compartilhou o elétron dele com o oxigênio. Agora observe, lembra que o hidrogênio é uma exceção? O hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, ó, como o hidrogênio ele compartilhou elétron com o oxigênio, um dos elétrons do oxigênio vai ir para o hidrogênio. Então, ficaria 1, 2, ou seja, 2 elétrons para aquele hidrogênio, e para o outro também compartilhou. Então, ficaria aqui, ó, 1 elétron e aqui o segundo elétron. Então, o hidrogênio, tanto os dois átomos de hidrogênio, já estão estáveis. Eles compartilharam o elétron, o oxigênio também vai ser, como eles estão compartilhados, estão ligados um no outro, o oxigênio vai compartilhar um dos elétrons dele com o hidrogênio, com os dois átomos de hidrogênio, e por fim, ficaria o elétron da camada de valência do hidrogênio com ele, e um dos elétrons que foi compartilhado com o oxigênio. Então, os dois átomos de hidrogênio estão estáveis, estão com 2 elétrons compartilhados, 2 elétrons na última camada. E o oxigênio, o que aconteceu? Lembra que o oxigênio ele tinha 6 elétrons na última camada? Ele recebeu o compartilhamento de mais um, que é do primeiro átomo de hidrogênio, ficando com 7. Mas lembre-se que tinha outro átomo de hidrogênio, lembra? H2O, são 2 átomos. Então ele recebeu o compartilhamento de mais um elétron. Então, mais um fecha 8 elétrons para o oxigênio. Então, tanto os 2 átomos de hidrogênio e tanto os 2 átomos de oxigênio estão estáveis. O oxigênio com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio com 2 elétrons na última camada, que é uma exceção. Então é assim que funciona a ligação covalente, galera. Os átomos se unem e compartilham elétrons, a fim desse compartilhamento gerar a estabilidade de ambos os átomos, ou seja, eles vão compartilhar elétrons para que um compartilhe o elétron com o outro, para que cada um alcance a estabilidade. Ali no caso o oxigênio alcançou a estabilidade e os 2 átomos de hidrogênio alcançaram a estabilidade. Fechou. É assim que se forma uma ligação covalente, tá, galera? Então nunca esqueçam, ligação iônica, formação de íons, doação de elétrons, e ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Outra coisa, antes de nós ir para a ligação metálica aqui, galera, antes de encerrar a covalente. Essa ligação aqui, galera, do H2O, é uma ligação simples, dupla ou tripla? Como vocês podem ver, só foi formado, tanto nos 2 átomos de hidrogênio, somente um par de elétrons. Um par de elétrons. Deixa eu apagar aqui, ó, para mostrar para vocês, para ficar melhor para nós. Aqui, ó, apagando tudo aqui, ó. Só foi formado um par de elétrons. Fazer aqui, ó, de novo para vocês. Tá aqui, ó. Só teve esse aqui, ó. Esse que eu circulei e esse. Você observa que não teve outro par de elétrons. Só teve um. Então é uma ligação covalente simples. Mas, professor, e se fossem 2 pares de elétrons? Por exemplo, tivesse aqui, ó, circular aqui, ó, mais um elétron aqui e mais um elétron aqui. Daí formava aqui, ó, mais uma duplinha aqui, né? Mais uma ligação aqui. E aqui também, professor, ó, mais um elétron aqui e mais um elétron aqui, formando mais uma ligação. Daí que vocês observam que foram formados 2 pares de elétrons. Esse primeiro aqui de cima e esse segundo aqui de baixo. Como foram 2 pares, seria uma ligação covalente dupla. E se fosse 3? Ligação covalente tripla. Fechou? Então, é isso que vocês precisam saber, beleza? Retomando novamente. Ligação iônica, somente em metais e não metais, forma íons e doa elétrons. Ligação covalente, somente entre não metais, metais não participam da ligação covalente. Na ligação covalente pode ser ligação covalente simples, dupla ou tripla. E na ligação covalente nós temos o compartilhamento de elétrons, tá? Não tem doação. Os átomos compartilham elétrons. Fechou? Conseguiram dar uma retomada aí em ligação covalente, ligação iônica? Então, para nós encerrar, é óbvio que nós não podíamos deixar de falar, né,
vindo para cá, das ligas metálicas, né? Das ligações metálicas. Essas não tem muita fórmula estrutural, é mais uma teoria mesmo. Então é mais de boa para nós aqui, para nós encerrar, né? Então, olha só. As ligações metálicas são tipos de ligações que ocorrem entre metais. Já disse, metálica. Então, não tem nenhum que seja não metal. Somente entre metais. Somente metais participam da ligação metálica. Elas formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, união de dois ou mais metais. Então, quando dois ou mais metais se unem, eles formam as famosas ligas metálicas. Já vamos falar delas, tá? Mas antes de falar delas, como que funciona essa ligação metálica? Funciona através daquela teoria ali, ó. Teoria da nuvem eletrônica. Essa teoria aqui, ó. O que diz ela? Também denominada de teoria do mar de elétrons, a teoria da nuvem eletrônica determina o fluxo de elétrons. Nas ligações metálicas ocorre a liberação de elétrons que formam cátions. Então, 1, 2 ou 3 elétrons do átomo vai se desprender e formar cátions, íons de carga positiva. E como eles se desprenderam do átomo, eles são chamados de elétrons livres, tá? Mas eles têm carga positiva. Em outras palavras, os elétrons mais externos, uma vez que estão mais distante do núcleo do átomo, movimentam-se livremente, formando uma nuvem ou um mar de elétrons. Então, temos aqui o modelo de mar de elétrons, galera. Então, tá aqui, ó. Ó, tá vendo esses elétrons aqui, ó, com carga positiva, esse que eu vou circular agora? Esses com carga positiva são aqueles elétrons que se desprendem, ou seja, que são elétrons livres, com carga positiva. E o que são esses azulzinhos aqui, ó, com carga negativa? Tá aqui, ó, circular aqui, ó. Esses com carga negativa são os elétrons que continuam do átomo, mas porém são elétrons mais externos, mais distantes do núcleo. Mas também eles se movimentam livremente, formando uma nuvem, um mar de elétrons. Então você observa que nós temos os elétrons livres, que são esses positivos aqui, ó, esses positivos, e nós temos os negativos. Você observa que os positivos estão ali, elétrons livres, paradinhos, e como os negativos estão mais distantes, eles se movimentam livremente, formando esse movimento aqui, ó, um elétron aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, formando então um mar de elétrons, né? Então, é isso que é a teoria da nuvem eletrônica, tá, galera? Alguns dos elétrons vão ser elétrons livres, que vão, no caso, virar cátions, íons com carga positiva, e os outros, os elétrons mais externos, mais distantes do núcleo do átomo, vão se mover livremente, formando então um mar de elétrons, que nós chamamos a nuvem eletrônica. Fechou? E eles ficam ali, um com o outro, juntinhos mesmo, tá? Formando o quê? As famosas ligas metálicas, que são vistas a olho nu, né, galera? O que são ligas metálicas? Vamos retomar aqui então. Ó, as ligas metálicas, constituídas por dois ou mais tipos de metais e formadas através das ligações metálicas, são utilizadas na confecção de muitos produtos. Merecem destaque os fios, lâmpadas, estruturas de carros, bicicletas, viadutos, eletrodomésticos, dentre outros. Então, ligas metálicas são praticamente metais que a gente vê no dia a dia. Metais que são formados pela união de dois ou mais átomos de metais que estão na tabela periódica, tá? Formando aquele famoso ferro, aquele metal, aquele aço que nós conhecemos, né? Então, ó, a seguir, apresentaremos alguns exemplos mais notórios das ligas metálicas. Então, olha só, galera. Aço comum. Vamos dar zoom aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Aqui, ó. Aço comum. Liga metálica muito resistente composta de ferro e carbono, utilizada nas construções de pontes, fogão, geladeira, dentre outras. Então, o aço, aquele aço que a gente costuma ver, é uma liga metálica. Teve a união do ferro e do carbono. Beleza? Então, a união desses dois elementos formou uma liga metálica. Temos o aço inoxidável, composta de ferro, carbono, cromo e níquel. Então, esses 4 elementos aí, tanto o ferro, o carbono, o cromo e o níquel, se juntaram e formaram o que nós conhecemos como aço inoxidável, que é uma liga metálica, porque foi formada por metais. Diferente do aço comum, essa liga metálica não sofre oxidação, ou seja, ela não enferruja, ela não perde elétrons. Sendo utilizada então na construção de vagões de metrô, trens, fabricações de peças automotivas, utensílios cirúrgicos, fogões, pias e talheres. Por quê, galera? Presta atenção. Aço inoxidável, já disse, é inox, ele não enferruja. Então, imagine se construísse um vagão de metrô
ou aquelas linhas de trem que são feitas de aço inoxidável. Imagine se aquilo lá enferrujasse. Como que o trem ia passar? Ia dar algum desastre, algum acidente, né? Por isso que tudo já é feito com aço inoxidável. Então, aço inoxidável é aquele que não enferruja. E é uma liga metálica, porque foi formada por metais, por átomos de metais. Temos outro? Claro que temos. Temos o bronze. Liga metálica formada por cobre e estanho e utilizada na construção de estátuas, fabricação de sinos, moedas, medalhas, né? Aquelas medalhas de bronze. É uma liga metálica também, porque foi formada por metais, cobre e estanho. Temos o famoso latão, constituído por cobre e zinco. Esse tipo de liga metálica é muito utilizado na fabricação de armas, torneiras, né? Aquele famoso latão que a gente conhece, que tem nas armas, que tem nas torneiras, né? Então, é uma liga metálica formada por metais, cobre e zinco. E nós temos aí o ouro, né, galera? Na fabricação de joias, o ouro não é empregado em sua forma pura, ou seja, da forma encontrada na natureza, né? Porque o ouro encontrado na natureza ele é bem molinho, bem maleável, né? Então a gente já pega ele, a gente faz uma confecção e torna ele sólido. Assim, a liga metálica formada para a fabricação de joias é composta por 75% de ouro puro da natureza, 25% de cobre ou prata. Beleza? Então, o cobre ou a prata vai reagir com o ouro puro, formando o que nós conhecemos como aquele ouro duro que a gente tem, que é usado nas estátuas, na fabricação de joias, né? Então, o ouro também é uma liga metálica, porque temos a junção de metais com o ouro puro, formando, então, um sólido, né? Uma liga metálica. Fechou? Observe que para a confecção de joias de ouro 18 quilates, utilizam-se 25% de cobre, enquanto o ouro chamado de 24 quilates é o ouro puro, né? Além disso, a liga metálica composta de ouro é utilizada na fabricação de veículos especiais, acessórios de astronautas e dentre outros, tá? Então, o ouro puro, como dito, ele é maleável, tá? O ouro puro, mas a gente consegue fazer uma confecção, né? Juntar ele ali com o cobre ou com a prata, formando o ouro sólido que a gente conhece, que é a liga metálica. Fechou? Então, essas aí são as ligações metálicas, ligação entre os metais, né? Onde os metais se juntam e formam o que nós conhecemos aí como ligas metálicas, né? Galera, para encerrar nossa aula, para nós terminarmos tudo aí, ó, vou até tirar aqui, ó, da apresentação, que fica mais fácil para nós escrever, né, galera? Então, olha só, galera. Ali nós temos um exercício. O que diz esse exercício? Ó, classifique as ligações abaixo em iônica, covalente ou metálica. Então, bora lá. Letra A. Temos aquela seguinte ali, ó, galera. Ó, vou aproximar mais aqui, ó. NaH. Observe. O que é ligação iônica? Ocorre entre um metal e um não metal. O Na, ele é um quê? Ele é o quê? Um metal ou um não metal? O Na, ele é um metal na tabela periódica. E o H, o hidrogênio? O hidrogênio é um não metal, ele é um gás. Então, metal e não metal, temos uma ligação. Isso mesmo, sei que você acertou. Iônica. Fechou, galera? Então, bora colocar aqui, ó. Deixa eu ver se dá para nós escrever. Opa, aqui, ó. Iônica. Fechou? E aquele ali da letra B? CaCl2. O que é o Ca? O Ca é o cálcio na tabela periódica. E o cálcio é o quê? Um metal ou um não metal? O cálcio é um metal. E o Cl? O Cl é o cloro. O Cl é um gás, é um líquido. Então, temos, novamente, um metal e um não metal. Então, temos também ali o CaCl2, na letra B, uma ligação iônica. Fechou? Cl2, observe que é uma substância simples, formada somente por átomos de cloro. O que é o Cl2? Cl é um líquido, é um gás, não tem metal. E qual que é a ligação química que a gente aprendeu que não envolve metais, que é formada somente por não metais? Exatamente, ligação covalente. Então, Cl2 é uma substância simples formada através da ligação covalente. Fechou? Br2. O que é o Br? Br é o bromo, galera. Se você ver, o bromo está bem do ladinho, lá perto do Cl, do flúor, do iodo. E o que o flúor e o cloro, por exemplo, são? São gases, são líquidos. Então, só por aí, como o bromo está pertinho, já dá para ver que o bromo não é um metal. E é uma substância simples, Br2, né, galera? Formada somente por átomos de Br, de bromo. Então, essa substância, Br2, é formada através do quê? Ligação covalente, né, galera? Não tem metais envolvidos, somente não metais, ligação covalente.
E aquela última ali, ó, galera, ferro. O ferro é a junção de vários átomos de metais, né? Da prata, do zinco, etc. Então, o ferro que nós conhecemos é uma liga metálica. Então, temos que o ferro é uma substância simples formada através de ligação metálica. Fechou, galera? Então ficou lá, então, o nosso esqueminha. Iônica, iônica, covalente, covalente. E ali no fim, uma ligação metálica, né? Uma liga metálica que é o ferro. Fechou, galerinha? Então essa aí foi só para nós encerrar, para nós vermos aí como identificar ligações iônicas, covalentes e metálicas, tá bom? Galera, encerramos por aqui nossa aula, tá bom? Vai ter mais retomadas, vamos retomar mais alguns conteúdinhos. Tô vendo aí para retomar sobre funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, que muitas pessoas têm muita dificuldade em distinguir quais substâncias são ácidos, bases, sais e óxidos. Então, vou estar fazendo uma aula de retomada para nós aprendermos aí certinho, você retomar como distinguir o que é um ácido, o que é uma base, como saber o que é, né, cada um deles. Vai ser uma aula curtinha, mas é bom para nós distinguir, tá? A nomenclatura deles, eu não vou retomar, porque vai ficar muito grande a aula, galera, muito grande tudo em uma aula. Então, vou deixar o card aí em cima também, galera, da aula de nomenclatura, de ácidos, de bases, tá? Tem separado lá nas playlists também, galera. Tá lá assim, ó, primeira série funções inorgânicas, tá? Lá vai ter a nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos, como fazer a nomenclatura de cada um deles, tá? Assistam lá. Tá bem de boa, tá bem legal as aulas, tá bom? Eu espero que vocês gostem, né? Quem foi assistir, que eu tenha explicado bem, tá? Daí vou retomar também, como dito, o quesito de substâncias puras e compostas, que também muita gente que está chegando aí no ensino médio quer aprender, né? Viu esse conteúdo, mas o professor não explicou direito. Então vou tentar explicar certinho aí para vocês no canal de novo, tá? Fazer uma retomada entre essa parte de substâncias, de misturas, né? Homogênea, heterogênea. Nós vamos retomar geral aí esses assuntos do início, os principais assuntos aí de química do ensino médio. E não só de química. Depois que eu encerrar aqui a retomada dos assuntos de química, vou fazer uma retomada dos assuntos de física, tá bom? E depois eu vou colocando aí no meio alguns assuntinhos de matemática, tá, galera? Que não postei lá na comunidade. Vamos voltar com aulas de matemática, tá bom? Funções, vai ser vídeos aleatórios, mas envolvendo matemática, né? Seja do fundamental ou do médio. Fechou, galera? Então, Física, Química e Matemática presentes aí no canal, né? Que é o nome do nosso canal, Matefísica. Fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, galera. Retomada aí, ligações iônicas, covalentes e metálicas. Se vemos numa próxima. Até mais!